Bem-vindos à nova era da harmonização facial. Aqui eu te ensino a utilizar os exossomas para dobrar o seu faturamento com a ROF regenerativa. Eu sou a doutora Nayara Ceruti, professora especialista de harmonização facial. E na aula de hoje eu vou te ensinar como colocar os exossomas na sua prática clínica. Mas antes da gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai fazer uma revisão sobre o que são exossomas, como eles foram descobertos, o seu processo de purificação e também de isolamento, para que vocês entendam como esses produtos maravilhosos chegam empacotadinhos em caixinhas e conseguem entregar resultados maravilhosos no nosso trabalho, tá bom? Aproveita também, já curte esse vídeo, comece a seguir o meu perfil para aumentar o nosso engajamento e outros profissionais tenham acesso também a esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês. Bom, vamos começar a nossa aula sobre como colocar os exossomas no nosso dia a dia. São muitas dúvidas ainda sobre os exossomas, né? Como que eu começo a oferecer esse procedimento? Em que momento ele entra na minha clínica? Então, na aula de hoje, vocês vão conseguir saber exatamente como que vocês vão conseguir oferecer esse tratamento e como isso vai te ajudar a faturar mais dinheiro no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua clínica com a harmonização facial. Bom, as primeiras observações dos exossomos, elas foram feitas em 1960, pessoal. Olha só quanto tempo atrás, né? Então, tinham dois pesquisadores que eles estavam estudando células como condrócitos e plaquetas, e eles perceberam que essas células secretavam vesículas ali de tamanho aproximadamente de 100 nanômetros. E eles perceberam que essas vesículas, elas eram importantes para a formação de cristais de cálcio e na coagulação sanguínea. Lembra que eu falei para vocês que todas as células do corpo humano secretam vesículas? Então, eles conseguiram perceber, através dessas duas células, essas vesículas que foram secretadas. Depois de um tempo, outros pesquisadores, eles perceberam também que outras vesículas eram secretadas e que elas serviam de uma função fisiológica, algo desconhecido. Afinal, até hoje, pessoal, não se sabe por que uma célula secreta vesícula com as suas informações da célula de origem. Até hoje, esse conhecimento ele é desconhecido. Bom, então eles perceberam que eles fizeram esses estudos conceituando essa secreção de vesículas como uma função celular geral, né? Em vez de um processo único confinado a um tipo de célula específica, tá? Então eles perceberam que todas as células secretam vesículas. Com o tempo, tornou-se evidente que os exossomas são enriquecidos por um conjunto distinto de proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, glicoconjugados derivados da sua célula de origem, enquanto as maiores microvesículas se assemelham mais à composição da célula, né? Então, lembra que eu falei em uma das aulas anteriores que as células eliminam 3 tipos de vesículas? Os corpos apoptóticos, né, que são considerados lixo, as microvesículas e os exossomas. Então, nesse processo ali de fabricação do exossoma, o que ele não foi eliminado, degradado pela célula, ele é secretado por essa célula, e aí ele vai percorrer o seu caminho até se conectar com células-alvo. Em 1983, aconteceu de fato o primeiro estudo clínico na parte da medicina regenerativa. Então, aquela coisa mais geral, agora começou em 1983, foi o primeiro estudo, esse aqui é o primeiro estudo na medicina regenerativa. Se a gente procurar aí no banco de dados da PubMed e digitar exossomos, nós vamos perceber que já existe praticamente quase 33 mil artigos falando de exossomos. O que acontece é que agora em si chegaram em uma maneira de conseguir estratificar esse material e fazer com que ele chegue nas clínicas e que a gente consiga utilizar isso no nosso dia a dia. Mas é um assunto muito falado e tem muitos estudos já em cima dos exossomos. Só para vocês verem, só no PubMed são quase 33 mil artigos científicos. Então, pessoal, aqui nós temos uma imagem relembrando quais são os 3 tipos de vesículas eliminadas pelas células do corpo humano. Ali, ó, os exossomas, as microvesículas e os corpos apoptóticos. Uma vez, né, que os exossomas eles são formados, aqui nessa imagem lateral tem uma demonstração de como é que os exossomas são formados.
Então, só para relembrar, ele sofre uma invaginação da membrana plasmática, formando ali um endossoma primário, aí ele sofre um processo de maturação, formando microvesículas, né? Dentro dessas microvesículas contém todas as informações dos ácidos nucleicos, lipídios, proteínas, e aquilo que não foi degradado pelos lisossomos, eles vão sofrer um processo de exocitose. Eles vão se aproximar perto da membrana plasmática e a membrana vai eliminar, fazendo esse processo de exocitose, e aí ele vai procurar o seu caminho na corrente sanguínea para se conectar com células semelhantes a ele, tá? Então, no quesito de estrutura de um exossomo, ele se assemelha a uma esfera achatada formada por uma bicamada lipídica de morfologia característica que tem uma espessura média de 5 nanômetros, né? Então, essa bicamada lipídica é que consegue diferenciar a célula do meio externo do meio interno. A gente vai ter uma aula mais sobre todas as estruturas que compõem um exossomas, tá? Eu vou falar detalhadamente sobre a bicamada lipídica, sobre o RNA, sobre os DNA, sobre todos os tipos de proteína. Então, não preocupem que a gente vai ter uma aula se aprofundando só sobre os componentes dos exossomas, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho da estrutura dos exossomas. Aqui nós temos todos os componentes que compõem um exossoma. Nós temos proteína, nós temos RNA, os mensageiros, nós temos também o DNA, que é o código genético dessa célula. Pessoal, eu vou fazer uma aula especificamente sobre o que é cada componente e qual é a sua função dos exossomas. Hoje a gente não vai aprofundar muito nisso, o importante é vocês saberem o que contém nesse momento, mas a gente vai ter uma outra aula e eu vou destrinchar todos os componentes, todas as proteínas, o DNA, o RNA, o que ele faz, tá? Então, não preocupem que a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. E muitos alunos perguntam, né? Mas, Nayara, ele é proveniente só do corpo humano? Não, né? No corpo humano foram os primeiros achados. Mas depois, outros cientistas começaram a perceber que todas as células secretavam exossomas, essas vesículas extracelulares. Inclusive, que pode ser de origem botânica, né, das plantas, heterogênicos de outros animais, autólogos do próprio organismo ou sintético, que é produzido 100% em laboratórios sem carga genética humana nenhuma, tá? Então, essas são as fontes que nós conseguimos extrair os exossomos. Então, pessoal, vamos entender agora como funciona esse processo de extração e isolamento dos exossomas. Nós temos um material que pode ser o plasma, o sangue, a saliva, e esse material ele vai passar por várias etapas de centrifugação, cada uma com uma velocidade, e cada etapa, praticamente em torno de 4, elas vão diminuindo a quantidade do tamanho das vesículas até chegar nos exossomas. O tempo total de aplicação da técnica varia em torno de 1 a 4 horas, dependendo do protocolo utilizado. Então, nesse estudo do Raposo Graça, eles descreveram essas etapas de centrifugação que eu expliquei aqui para vocês, cada uma na sua velocidade, cada uma com uma força, justamente para diferenciar o tamanho das vesículas, se é plaqueta, se é microvesícula, até a gente chegar nos exossomas. Então, pessoal, já sabemos como eles foram descobertos, já sabemos como funciona o seu processo de isolamento e purificação, já sabemos o que compõe um exossomas. Agora precisamos entender como colocar isso no nosso dia a dia, né? Nós temos um paciente e ele está ali sofrendo com o processo do envelhecimento. Então, nós sabemos que com o processo do envelhecimento nós temos a redução do comprimento dos telômeros, que ao longo da vida as células da pele se dividem para substituir aquelas que envelhecem. E nesse processo de divisão celular, o comprimento dos telômeros que protegem a matéria genética é encurtado, dando origem à degeneração e morte da célula, que é o processo de apoptose, né? A morte programada. O comprimento dos telômeros é diretamente proporcional ao envelhecimento da célula. Então, quanto mais ela se divide, mais encurtamento telomeral ela tem,
mais acelerado é o processo de apoptose e morte dessa célula. Além do encurtamento telomeral, nós temos também a influência dos radicais livres e o estresse oxidativo. No processo do envelhecimento, quer seja por fatores externos, por influência dos raios ultravioletas ou por fatores fisiológicos, o nível de oxidação da pele é alterado, levando ao acúmulo de radicais livres. São substâncias capazes de oxidar proteínas e outras moléculas, alterando a função natural e a homeostase celular, e também a hidratação da pele e colágeno. Com a idade, a pele perde elasticidade devido à deficiência na composição de colágeno e elastina, proteínas essenciais para manter a pele jovem e hidratada. Os efeitos marcantes, na profundidade e tamanho das rugas estão diretamente relacionados a esse processo. São coisas que o paciente não sabe que está acontecendo, porque são processos fisiológicos, mas ele enxerga na sua face e nós, como harmonizadores, identificamos como 7 quedas da face, Quando o paciente ele já começa a sofrer muito com o efeito do processo do envelhecimento. Nós temos ali a ptose da cauda de sobrancelha, queda da pálpebra superior, queda da pálpebra inferior, aumento ali da ruga do sulco nasogeniano, queda do cantinho de boca, perda do contorno da linha da mandíbula. Então, são influências do processo do envelhecimento. E aí o paciente chega para nós com uma queixa: doutor, estou com o rosto derretendo, mas nós, harmonizadores, sabemos que ele está com influência de um encurtamento telomeral, nós sabemos que ele está com influência dos radicais livres, que ele está perdendo colágeno e elastina, também tem perda óssea, tem deslocamento da reabsorção e compartimento das gorduras, e a perda do colágeno e elastina, que é uma das maiores influências. Então, pessoal, nós temos muitas coisas que estão contribuindo para o envelhecimento do nosso paciente. Somente as nossas abordagens no nosso consultório é que vai contribuir para que esse paciente ele permaneça cada vez mais jovem, Então, quando a gente para analisar uma pele de uma pessoa jovem para uma pele de uma pessoa mais idosa, nós temos ali, diminuição dos vasos sanguíneos, a diminuição da quantidade de células, e tudo isso interfere na aparência mais envelhecida da face também. Em códigos histológicos, nós conseguimos perceber na figura A, presenças de papilas, colágenos mais densos, e na figura B a gente vê ali mais uma retificação, uma degeneração basofílica daquele colágeno e uma diminuição também celular. Bom, e aqui eu peguei uma imagem minha e da minha filha e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Imagina que chega uma pessoa, mãe e filha, no consultório de vocês e vocês oferecem um tratamento. Qual das duas pacientes responderá melhor a um bioestimulador de colágeno? Quem vocês acham que vai responder melhor a um bioestimulador de colágeno? Com certeza, a pessoa que é mais jovem. Então, quando nós paramos para pensar o porquê é que uma pessoa mais jovem vai responder melhor ao tratamento, nós vamos entender o que é que essa pessoa mais jovem tem que faz ela responder mais, que são os fibroblastos. Olha só, a pele de uma pessoa jovem, ela tem mais quantidade de fibroblastos do que de uma pessoa mais de idade. Olha lá como que fica a produção de colágeno com o passar do tempo, com o processo do envelhecimento. Nós temos diminuição celular, atrofia cutânea, diminuição das fibras de colágeno, diminuição das fibras elásticas e uma formação maior de fibrócitos, que são células totalmente sem atividades. Pessoal, e se você está gostando desse conteúdo, eu quero pedir que você já curta esse vídeo, que você deixe os seus comentários, as suas dúvidas, para que eu possa te ajudar com próximos vídeos, e se inscreva no canal, ative a notificação para que você receba também os próximos conteúdos. Bom, então o que são fibroblastos e fibrócitos? Fibroblastos são células mais comuns no tecido conjuntivo jovem, em plena atividade metabólica produtiva de proteínas fibrosas, que são colágeno e elastina, Olha lá no interior de um fibroblasto como ele tem um citoplasma abundante e muitos prolongamentos. Já o fibrócito é uma célula envelhecida, é um fibroblasto envelhecido, são as células velhas, que elas já terminaram o seu trabalho de fabricação dos fibroblastos, é uma atividade metabólica quiescente, citoplasma abundante, mas poucos prolongamentos, então ela não está produzindo mais nada.
Agora vamos olhar ali na parte da histologia, como é um fibroblasto e como é um fibrócito. O fibroblasto são células com organelas mais numerosas, olha lá, pessoal, mais exuberantes e, consequentemente, com maior formação de material. Por isso, nós temos um tecido conjuntivo mais denso. Já o fibrócito, olha lá o que acontece, ele é mais fininho e totalmente sem ação. Então, vamos lá. Quando a gente para entender isso, que uma pessoa jovem ela tem mais fibroblastos e uma pessoa velha ela tem mais fibrócitos, se a gente parar para pensar, então se nós aumentarmos a proporção de fibroblasto e fibrócito, teríamos uma resposta melhor aos bioestimuladores e tecnologias ou qualquer outro tratamento que nós vamos oferecer na harmonização facial? Provavelmente sim. Por quê? Se aumentarmos a proporção de fibroblastos em relação a fibrócitos, teremos melhores resultados, teremos células com mais atividade, mais produtora de colágeno e elastina. Então, agora chegou. Como nós vamos colocar os exossomas na nossa prática clínica? Né? Então, na minha visão, eu acredito que é muito mais eficaz iniciarmos qualquer tratamento de harmonização facial com bioregeneradores e bioremodeladores, ao invés de já começar com um bioestimulador de colágeno. Então, pensa bem, o paciente chegou na sua clínica e ele tem uma queixa de flacidez de pele. Você faz o teste, você confere que ele tem uma flacidez num grau moderado até grave. Você sem ter esse conhecimento, provavelmente já indicaria um bom bioestimulador de colágeno. Mas você precisa ter em mente agora que esse paciente, ele já não tem mais uma quantidade ideal de fibroblastos, então ele vai ter pouca quantidade de estímulo de colágeno, porque ele tem mais quantidade de fibrócitos. Então, para esse paciente agora, você vai iniciar um tratamento regenerativo. Você vai falar assim com ele: olha, fulano, as suas células estão em processo de morte devido ao processo do envelhecimento. Então, se eu começar esse tratamento já com um bom estimulador de colágeno, você vai estimular X colágeno. Mas se nós partirmos da premissa de regenerar as suas células que estão morrendo, que estão envelhecendo, e só então depois de... E detalhe, tá, pessoal? As células não regeneram do dia para a noite. Né? Os estudos demonstram que leva em torno de 30 a 60 dias para os exossomas introduzirem dentro da célula, passar aquela informação e aí a célula se regenerar. Então, no meu dia a dia, eu coloco 30 dias. Né? O paciente ele vem, depois de 30 dias, a gente continua com os demais protocolos a serem oferecidos, bioestimuladores e qualquer outra coisa que o paciente precise. Tá? Então, se você colocar logo no início do tratamento, para você tratar aquela pele, para você regenerar aquelas células, para que aquelas células, o colágeno fique mais intenso, mais ativo, só depois nós vamos utilizar todo o nosso arsenal disponível na harmonização facial. Isso fez sentido para vocês? Porque para mim isso é muito claro. E eu tenho experimentado isso na minha prática, no meu dia a dia, e realmente tem mudado muito a minha realidade. É uma era antes dos regeneradores e uma era depois. Eu não consigo mais entregar os mesmos resultados sem primeiro regenerar as células do meu paciente. Então, Nara, você fala de bioestimulador, bioremodelador, bioregenerador, tanto bio, né? Qual que é a diferença de cada um? Então, vamos entender um pouco mais, tá? Os bioestimuladores de colágeno são substâncias aplicadas na pele para estimular a produção de novas fibras de colágeno. Ponto. Você vai colocar aquele produto e ele vai estimular a produção de novas fibras. Já os bioremoduladores de colágeno, eles vão se difundir por todas as camadas da pele, promovendo a produção de colágeno e resgatando também a hidratação, a elasticidade, o viço, a firmeza e a jovialidade da pele. Então, ele vai trabalhar em todas as camadas da pele. Os bioregeneradores de colágeno, ele estimula a produção de colágeno e acelera a regeneração celular. Então, o que era utilizado
antes de surgirem os exossomas, né? Nós tínhamos produtos disponíveis com minerais e vitaminas capazes de recuperar o estímulo de colágeno, hidratação da pele. Temos ainda, né, o plasma rico em plaqueta, que foi a primeira fonte de obtenção dos fatores de crescimento, uma fonte biológica, importantes para trabalhar o reparo da pele, onde teve perda importante de tecido, né, em casos de queimadura, em casos de necrose. Então, foi a primeira fonte que vai promover essa parte regenerativa, tá? Mas, às vezes é muito ruim a gente ter que tirar sangue do paciente, fazer esse processo, e tem gente que não gosta de acessar a veia. Então, no dia a dia, talvez trabalhar com plasma se torne um pouquinho complicado, tá? Então, por isso que tudo que vem empacotadinho em caixinhas para nós é mais prático no nosso dia a dia, tá? E também mais higiênico. Então, quais são os benefícios com os exossomas, né, na nossa face? Primeiro, ele vai melhorar a pele do paciente, melhorar as manchas e flacidez. Pessoal, eu estou desfrutando de resultados maravilhosos com exossomas. Os meus pacientes têm me dado feedbacks incríveis, né, do quanto a pele deles melhoraram. A hidratação, porque nada até então proporciona um resultado tão bom quanto os exossomas, que ele vai fornecer para aquela célula todas as informações necessárias para ela se regenerar e se tornar uma célula jovem e ativa, tá? Então, nós temos uma melhora total na qualidade de pele do nosso paciente. Manchas, casos de manchas, tem uma paciente, uma policial, ela já tinha gastado todo o dinheiro que vocês podem imaginar para tratamento de melasma. Nós realizamos uma sessão de exossomas com 4 dias. Esse melasma dela já reduziu em 50% na primeira sessão, tá? São casos que a paciente ela ainda não me permite divulgar na internet, mas para vocês a gente pode colocar depois no aulão e eu mostrar esses antes e depois. Então, ele vai proporcionar um rejuvenescimento geral da pele, devido às suas capacidades de regeneração e reparação. Ele vai reverter o dano celular, o fotoenvelhecimento, modula a comunicação intercelular entre as células, modula a função do fibroblastos, aquele fibrócito passa a se tornar um fibroblastos, ele vai ativando a produção de colágeno e elastina, aumenta o ácido hialurônico, por isso que a gente consegue melhora da hidratação e diminui o estresse oxidativo, tendo como resultado uma melhora da pele, flacidez, rugas, regeneração e anti-inflamatórios, anti-envelhecimento e aquela pele também glicada por muita ingestão de açúcar. Então, além do rejuvenescimento, nós vamos proporcionar a melhora da firmeza da pele, combatendo a flacidez, porque ele vai conter fatores de crescimento e outras moléculas bioativas que são inseridas, agregadas aos exossomas para estimular a formação de novos fibroblastos, né? E regenerar os fibroblastos que já estavam em processo de apoptose. Com o aumento do colágeno e elastina, combatemos a flacidez, promovendo uma pele mais firme e mais elástica. Quem não quer isso, pessoal? Né? Melhorar a firmeza da pele sem volumizar o rosto, né? Porque muitas vezes o paciente já está num grau de flacidez tão grande que uma sessão só de bioestimulador de colágeno não resolve. E aí nós temos que oferecer 2, 3, e o paciente começa a ficar com o rosto muito volumizado, e ele não gosta desse efeito do rosto cheinho, né, perdendo os contornos faciais. Então, agora nós temos uma opção, a opção regenerativa de produção de colágeno e elastina sem volumização da face, porque ele vai estar regenerando todas as camadas da pele. Melasma, uma doença de difícil tratamento, porém agora ele é mais agilizado. Por que, Nayara, que ele combate melasma? Porque os exossomas, eles têm capacidade anti-inflamatória. Então, eles vão adentrar dentro da célula, que é o melanócito, que está numa produção inadequada, uma produção desorganizada, e vai regular as coisas lá dentro, fazendo com que essa célula ela volte a trabalhar de uma forma correta, de uma forma ideal. Então, o melasma, ele não é só uma mancha, ele tem uma alteração de pigmento e alteração vascular. Então, os exossomas, eles vão fazer toda a regulagem, uma homeostase celular, porque ele tem essa capacidade anti-inflamatória também e outras proteínas que promovem essa homeostase de forma generalizada celular.
Tratamentos corporais, né? O pessoal que é da área de corporal, exossomas para tratamento de estrias, cicatrizes. Pessoal, cicatrizes, eu tenho experimentado isso no meu dia a dia. Cicatrizes hipertróficas, atróficas, os pacientes têm voltado com melhora da coloração, melhora do volume, né? Aquela cicatriz hipertrófica extremamente abaulada. O paciente com uma sessão já volta com a cicatriz mais baixinha, com uma coloração mais clara. Então, realmente funciona porque ele faz toda a modulação celular. Desidrose palmar e também rejuvenescimento íntimo, né? Pessoal, fantástico. Ele realmente regenera, melhora a firmeza, coloração, tudo com um tratamento só. Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós conversamos sobre hoje, né? Nós temos uma produção aumentada do colágeno e elastina. Eu acredito que vocês entenderam por que isso acontece. Então, nosso paciente vai ter de benefício mais firmeza e mais elasticidade, sem volumização da face, sem a necessidade de utilizar e gastar com muito bioestimulador de colágeno. Nós temos a reparação e regeneração celular, melhorando assim, pessoal, a estrutura e a função das células da pele. Nós temos a redução da inflamação e do estresse oxidativo, que contribui para o processo de aceleramento e de morte da nossa célula. Então, ele vai criar um ambiente saudável para essa pele se regenerar e também para ela se reestruturar. E ele vai melhorar a circulação sanguínea, garantindo uma melhor nutrição e oxigenação dessa pele. Dessa forma, nós conseguimos combater o processo de envelhecimento e garantindo mais rejuvenescimento para os nossos pacientes. Então é isso, pessoal. Eu ainda tenho muita coisa para falar sobre os exossomas, muita mesmo, né? Mas esse foi o conteúdo da aula de hoje. Já ativa as notificações para você não ficar de fora das próximas aulas. Dessa forma, você vai conseguir compreender como os exossomas vão dobrar, no mínimo, né? No mínimo, dobrar o seu faturamento com a harmonização regenerativa e como que você vai se diferenciar no mercado, porque uma vez que você começa a entregar mais resultado, você gera mais valor para o seu paciente e gerando mais valor, ele te coloca no nível a mais, ele te indica mais e aí você não precisa mais ficar nessa busca incessante correndo atrás de cliente, porque os seus próprios pacientes vão perceber o seu diferencial, aquilo que você entrega mais resultado e vão te referenciar muito mais, tá bom? Então, ativa a notificação, coloca aqui nos comentários dúvidas, né? Coisas que vocês querem aprender para que eu possa ajudar vocês com conteúdos de próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!